Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro do profeta Abacuque. Então, para que você não perca nenhum detalhe da aula de hoje, acompanha comigo os meus slides. Então, deixa eu compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Já abrindo aqui. Então, sobre Abacuque. O que você não pode perder de vista quando você lê este livro tão especial? Então, Abacuque, ele entra num diálogo com Deus sobre uma questão de injustiça. Basicamente, como é que Deus pode permitir que tanto mal aconteça e não fazer nada? Então, veja, aqui Abacuque ele está num conflito interno bastante difícil. E neste livro, ele é um livro profético e ele é um livro assim aonde a questão ali é mais introspectiva, é mais de Abacuque com Deus, tá? Então, aqui nós vamos ver uma certa indignação profética diante da aparente tolerância de Deus à injustiça. Aos olhos de Abacuque, Deus estaria ignorando todo o sofrimento do povo. Também é tema, é ênfase deste livro a confiança profética na justiça e no poder de Deus, à medida que o livro se desenrola. A postura do justo consiste em fidelidade e confiança em Deus. A garantia divina de que o ímpio será punido é a ênfase final do livro. Então vamos lá. Então, quem é Abacuque? Né? Abacuque é um profeta de Judá. É desconhecido para além do livro, ou seja, você não vai encontrar outras menções a ele. Basicamente, a data deste livro é mais ou menos em torno entre 612 e 599 a.C. Lembrando sempre, é uma contagem regressiva até o ano em que Jesus Cristo nasce, quando a Babilônia começa a dominar a cena internacional, an- mas antes de ter atacado Jerusalém. Então, basicamente, é, o que Abacuque começa a observar? Que o povo anda sofrendo, anda tendo, é, estando, digamos assim, em constante injustiça, constante abuso, e ele vê tudo isso e ele literalmente sofre e clama a Deus por justiça. E ele praticamente também tem um momento de indignação dele, como se, Deus, você não está vendo tudo que está acontecendo, né? Então, seguindo adiante, aqui você vai ter, né, basicamente na estrutura desse livro, um diálogo entre Abacuque e Deus. Basicamente, existem trechos de cada capítulo que são falas de Abacuque e trechos que são falas de Deus. Mas você vai reconhecer porque sempre existe algo indicando que é Deus falando. E o Senhor falou, e o Deus Todo-Poderoso disse, né? Então, e assim disse o Senhor, né? Então sempre vai ter alguma menção dando ênfase que esta agora é uma fala de Deus, tá? Então, quando você estiver lendo o livro, atente-se a algo que Abacuque está dizendo e quando Deus está respondendo, né? Então, geralmente vai estar escrito algo como e respondeu o Senhor, né? E disse o Senhor, né? Para que você tenha, né, essa dimensão. Então, é um livro também que é composto por oráculos, ou seja, Deus mostrando para Abacuque o que irá acontecer, e também temos uma oração de Abacuque, que é uma oração ali de lamento. Então, essa é mais ou menos a estrutura do livro. O livro de Abacuque é um livro curto, é um livro de 3 capítulos, mas é um livro com uma mensagem poderosa. Então, basicamente, é um livro que, de alguma forma, você já escutou alguns
temas deste livro, tá? Então, vamos direto ao livro. Então, aqui, já no primeiro capítulo, Abacuque apresenta sua queixa. A advertência do profeta Abacuque: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então aqui Abacuque ele expressa com toda a força, né, a queixa dele contra Deus, né? Então veja, ele literalmente está dizendo: até quando eu vou pedir socorro e você não vai me ouvir? É uma indignação. É uma indignação. Então aqui é importante você tentar capturar o sentimento do autor. Pois muito bem. Então se tem uma resposta de Deus. E agora, tente imaginar assim. Então, veja que Abacuque apresentou a queixa dele, né? Disse: Poxa, Deus, até quando eu vou pedir socorro, tal, e não sei o que você não vai me atender. Aí, a resposta de Deus, que em geral as pessoas gostariam de ouvir, é: Te ouvi, meu filho. Fique tranquilo, né? Vou te pegar no colo. Mas Deus responde o seguinte para Abacuque: Estou trazendo os babilônios, uma nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Apoderam-se de moradias que não lhe pertencem, é uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos do crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo todos tantos prisioneiros como a areia da praia. Então veja só, a resposta de Deus é que ele traria ainda a Babilônia para trazer juízo sobre Jerusalém. E aqui, literalmente, Abacuque ele fica maluco com essa resposta, né? Porque veja só, é, teus olhos são tão puros, porque não suportam ver o mal? Não podes tolerar a maldade. Porque tolera, então, esses perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei ver o que ele me dirá e resposta terei à minha queixa. Porque basicamente Abacuque pensa: gente, mas os babilônios eles são terríveis, né? Então ele continua aqui se queixando: Deus, por favor, não, não dá para suportar isso. E aqui ele fica, né, que ele ficaria numa posição ali de sentinela esperando Deus respondê-lo. Então o Senhor dá mais uma resposta a Abacuque. Escreva claramente a visão em tabuinhas, ou seja, tipo, faça isso, escreva, né? Para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons,
mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Aqui, o trecho mais importante é: mas o justo viverá pela sua fidelidade, o justo viverá pela fé. Você já deve ter ouvido isso. E o que significa para nós que o justo viverá pela fé? Significa a questão da vida eterna. Aqui nós temos os oráculos, né? Porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, as cidades e seus habitantes. Ai daqueles que obtêm lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade de sangue e a estabelece com crime. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo misturando com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aqueles que o faz confia em sua criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz mentiras, desperte. A pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele, em silêncio toda a sua terra. Basicamente, o que se está se dizendo, por derramamento de sangue de inocentes, por exploração, né, de pessoas obtendo lucros, por promiscuidade, bebedeiras, né? Ou seja, todo tipo de atos libidinosos e boêmios. E, além de tudo, né, como um grande epicentro disso tudo, a idolatria. Então, esses são os pecados cometidos ali por Jerusalém. E é sobre eles que Deus vai realizar juízo. Então, basicamente, aqui ele está apresentando todos os seus grandes motivos para Abacuque do que foi feito com aquilo que Deus deu para esse povo, aquele povo que Deus tirou do Egito. Então, ao fim do livro, nós temos a oração de Abacuque. Então, essa oração é muito interessante você atentar-se aos detalhes dela, tá? Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em seu novo tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi isso e meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos.
Ainda assim eu exultarei o nome do Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Então, caros irmãos, basicamente a grande ênfase do livro, né, de Abacuque é que o justo viverá pela fé. Então, em algum momento, você vai observar um mundo de provações, um mundo onde ocorre injustiça, onde seres humanos praticam o mal, onde uma nação oprime a outra. Mas você tem que ter os olhos fitos em Cristo, mirando no alvo e vivendo pela fé. Meus caros irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus os abençoe e bons estudos.